A mensagem apareceu no grupo da família Silva no WhatsApp às 11h47 de uma terça-feira. Pai, Gabriel, tomamos uma decisão. Sua mãe e eu cansamos de te sustentar. Você tem 29 anos. Já passou da hora de se virar sozinho na vida. Eu estava em uma sala de conferências na Avenida Faria Lima, quando meu celular vibrou. 20 executivos de uma das maiores empresas do Brasil estavam sentados ao redor da mesa, aguardando que eu continuasse minha apresentação sobre a reformulação da infraestrutura digital deles, um contrato de 200 milhões. Olhei para a tela, li a mensagem do meu pai, assisti às respostas se acumularem imediatamente. Marcos, meu irmão mais velho, finalmente, já estava na hora. Ele está sugando vocês a uma eternidade. Rebeca, minha irmã mais nova, talvez agora ele arranje um emprego de verdade em vez dessa bobagem de consultoria de tecnologia. Marcos, consultor de tecnologia igual a desempregado com um notebook kkk. Mãe, nós te amamos, Gabriel, mas isso é o melhor para todos. Você precisa aprender a ter responsabilidade. Rebeca, amor duro. Você consegue, maninho. Mas sério, dá um jeito na vida. Coloquei o celular virado para baixo na mesa de vidro e voltei para minha apresentação. Como eu estava dizendo, o cronograma de implementação para a fase 3 exigirá aproximadamente 8 semanas. Durante o intervalo para o almoço, fui até a varanda do escritório e abri meu aplicativo do banco. Encontrei a conta rotulada Operações de Suporte Familiar. Cliquei no agendamento de pagamentos automáticos. Eu vinha fazendo esses pagamentos há 5 anos. 60 meses. 1.869.000,00 no total. Meus pais achavam que estavam pagando suas próprias contas. O dinheiro parecia sair da conta deles, agendado todo mês. O que eles não sabiam era que o valor voltava imediatamente de uma conta corporativa PJ que eu havia criado, fazendo parecer que os pagamentos deles tinham sido processados, enquanto meu dinheiro, na verdade, cobria tudo. Tinha exigido uma engenharia financeira sofisticada, mas eu queria que eles mantivessem a dignidade, que nunca se sentissem um caso de caridade, que nunca soubessem que o filho decepção era a única coisa entre eles e o leilão da casa. Cancelei todas as transferências automáticas e agendamentos. Então digitei uma única palavra no grupo da família. Entendido. A história começou há 6 anos, quando eu tinha 23. Abandonei a Faculdade de Ciência da Computação, na USP, no meu 3º ano. Não porque estava reprovando, mas porque tinha construído um algoritmo de segurança cibernética que 3 empresas diferentes queriam licenciar. Meu professor havia me puxado de lado depois da aula um dia. Gabriel, o que você criou aqui vale dinheiro de verdade. Muito dinheiro. Você está perdendo tempo na minha aula quando poderia estar construindo um império. Meus pais vão me matar se eu trancar o curso, eu disse. Seus pais vão superar quando você for bem-sucedido. Ele respondeu. Consultoria de tecnologia. Meu pai dizia fazendo aspas com os dedos sempre que alguém perguntava o que eu fazia, que é um jeito chique de dizer que ele brinca no computador o dia todo. Ele largou a USP, minha mãe acrescentava, com a voz apertada de vergonha. Tentamos criá-lo direito, mas a verdade era mais simples e dolorosa. Eu não me encaixava na narrativa deles. Marcos era o filho de ouro, direito na San Fran, casado com uma médica, 2 filhos, casa nos Jardins. Ele ganhava 800 mil por ano, como advogado corporativo, e nunca deixava ninguém esquecer. Rebeca era a princesa, diretora de marketing em uma agência na Vila Madalena, noiva de um analista financeiro, postando fotos estéticas no Instagram de sua vida abençoada. Ela ganhava cerca de 350 mil por ano e gastava a maior parte mantendo as aparências. E tinha eu, o desistente da faculdade, solteiro, morando em um apartamento discreto, dirigindo um Toyota Corolla de 4 anos atrás. Eu não parecia bem-sucedido pelas métricas deles, então eu não podia ser bem-sucedido. Não importava que eu estivesse faturando 9 milhões anualmente. Não importava que eu tivesse sido destaque na Exame e na Forbes Under 30. Não importava que grandes multinacionais me voassem pelo país para resolver seus problemas. Eu não tinha o diploma, não tinha a esposa, não tinha a mansão com garagem para 2 importados.
Então, eu era a vergonha da família. O suporte financeiro começou quase acidentalmente. 5 anos atrás, eu estava visitando para o almoço de domingo quando ouvi meu pai ao telefone no escritório. Eu entendo que o pagamento está atrasado, dizia ele, com a voz tensa. Minha empresa teve cortes. Sim, ainda estou empregado, mas a estrutura de comissões mudou. Posso conseguir 5.000 até sexta-feira, mas o valor total pode levar até o dia 15. Ele me viu na porta e encerrou a chamada rapidamente. Tudo bem? Perguntei. Tudo ótimo. Apenas um ajuste de fluxo de caixa. Nada com que você precise se preocupar. O tom dele deixou claro que a conversa havia acabado. Fiz uma investigação discreta na semana seguinte. Meu pai trabalhava com vendas de imóveis comerciais, um setor que tinha levado uma surra na crise econômica. As comissões dele tinham caído 60%. O trabalho administrativo de meio período da minha mãe trazia talvez 60.000 por ano. Eles estavam se afogando, mas nunca admitiriam, especialmente não para mim. Não para o filho desistente que jogou fora seu futuro. Então configurei a estrutura da conta corporativa. Fiz parecer que os pagamentos estavam sendo processados normalmente da conta corrente deles, enquanto meu dinheiro cobria tudo. Eles nunca saberiam, nunca se sentiriam envergonhados, nunca me deveriam nada. Eu disse a mim mesmo que era temporário, apenas até as comissões do pai voltarem. 5 anos depois, elas ainda não tinham voltado. O primeiro sinal de que algo estava errado veio 3 dias depois que cancelei as transferências. Eu estava em Recife, no Porto Digital, para uma reunião com clientes quando meu telefone tocou, número desconhecido. Ignorei. 2 horas depois, outra ligação, mesmo número. Então, uma mensagem de voz. Senhor Silva, aqui é Fernanda, gerente da sua conta Personalité. Estamos ligando sobre o financiamento do imóvel em Alphaville. Consta um pagamento devolvido por insuficiência de fundos, o que é incomum para esta conta. Por favor, nos retorne assim que possível. Eles ligaram para meus pais também, claro, mas o número no arquivo para consultas de segurança da conta era o meu. Um detalhe que arranjei anos atrás, para que eu soubesse imediatamente se algo desse errado. Nada deu errado, porque eu sempre garanti que o dinheiro estivesse lá. Até agora. Deletei o correio de voz e abri meu e-mail. Enviei uma mensagem para meu advogado. Com efeito imediato, descontinue todas as estruturas de suporte financeiro para as contas da família Silva. Avise-me se alguma instituição entrar em contato. A resposta dele veio em minutos. Entendido. Você tem certeza? Isso criará estresse financeiro imediato para eles. Tenho certeza. O grupo da família ficou quieto por quase uma semana. Então, na segunda-feira à noite seguinte, meu telefone explodiu. Mãe. Gabriel, você tem tido algum problema com seu banco? Estamos recebendo alguns avisos estranhos. Eu estava em um jantar de negócios. Olhei a mensagem e deixei o telefone de lado. 20 minutos depois. Pai. Gabriel, preciso que você me ligue. É importante. Então, Marcos. Ei, mãe e pai estão tentando falar com você. Atende a porcaria do telefone. Rebeca, onde você está? Emergência familiar. Terminei meu jantar, dirigi para casa, servi uma taça de vinho e abri o grupo. Estou aqui. Qual é a emergência? Pai, me liga. Não é conversa por texto. Estou disponível para falar aqui. 3 pontos apareceram e desapareceram várias vezes. Pai, houve algum tipo de erro bancário. Vários pagamentos voltaram esta semana. Hipoteca, parcelas dos carros, contas. Estamos tentando resolver, mas o banco diz que a fonte de pagamento de backup foi descontinuada. Tenho você listado como contato da conta por algum motivo. Talvez de quando você morava aqui. Eles te ligaram? Minha frequência cardíaca permaneceu perfeitamente calma. Eu passei 5 anos me preparando para este momento, embora esperasse que nunca chegasse. Eles ligaram. Eu disse a eles que não estou mais associado a essas contas. Mãe, o que você quer dizer? Gabriel, isso é sério. Podemos pagar multas e juros. Eu entendo. Isso parece estressante. Marcos, cara, qual é o seu problema? Ajude-os a resolver isso. Não tenho certeza do que vocês querem que eu faça. O pai disse que vocês cansaram de me sustentar, então estou sendo independente como todos queriam.
Assumo que todos vocês estão cuidando de suas próprias finanças também. Rebeca, não é hora para suas gracinhas. Mãe e pai precisam de ajuda com... Com o que especificamente? Pai. Gabriel, não tenho tempo para qualquer ponto que você esteja tentando provar. Você mudou algo no banco? Você fechou alguma conta? Tomei um gole de vinho, olhei para o meu telefone, pensei em 5 anos de pagamentos secretos, 5 anos de piadas de menino da informática, 5 anos sendo apresentado como nosso filho que largou a faculdade. Fechei uma conta corporativa que estava lidando com alguns pagamentos automatizados. Ela não está mais ativa. Mãe, que pagamentos? Várias contas. Mas como o pai disse, vocês cansaram de me sustentar, então imaginei que não precisavam mais de mim envolvido nas finanças de vocês. Houve uma longa pausa. Observei os 3 pontos aparecerem e desaparecerem repetidamente. Pai, do que você está falando? Tirei print do meu aplicativo bancário, da conta Operações de Suporte Familiar, 5 anos de histórico de transações, cada parcela da casa, cada parcela dos carros, cada conta de luz, cada transferência única. Enviei para o grupo esses pagamentos. Tenho coberto o financiamento da casa, os 2 carros, condomínio, seguros e IPTU por 5 anos. A conta corporativa que lidava com eles agora está fechada. Vocês estão por conta própria, exatamente como queriam. O chat ficou em silêncio. Observei os tiques azuis de visualização aparecerem sob minha mensagem. Mãe, pai, Marcos, Rebeca. Ninguém digitou nada por 6 minutos inteiros. Então, Marcos, isso é falso. Você não tem esse tipo de dinheiro. Liguem para o banco e perguntem sobre a fonte de pagamento da hipoteca dos seus pais nos últimos 60 meses. Eles confirmarão. Rebeca, por que você faria isso e não contaria a eles? Porque eles precisavam de ajuda e eram orgulhosos demais para pedir. Porque eu realmente me importo com a família, mesmo quando vocês acham que sou um fracasso. Mãe, Gabriel, nunca dissemos que você era um fracasso. Eu ri alto disso. Digitei. No Natal passado, você literalmente disse à tia Sueli que eu ainda estava tentando me encontrar enquanto o Marcos já estava estabelecido. No aniversário do pai, você me apresentou aos seus amigos como o que entende de computadores. Mês passado, o pai me disse que eu precisava levar a vida a sério, porque ainda não tenho esposa e filhos. Vocês passaram 6 anos deixando claro que eu sou a decepção. Então fiquei quieto e paguei suas contas e deixei vocês pensarem que estavam fazendo tudo sozinhos, porque eu amava vocês o suficiente para proteger o orgulho de vocês. Pai, filho, não sabíamos que você estava passando dificuldades financeiras também. Nunca teríamos aceitado dinheiro se soubéssemos que você precisava dele. A audácia daquela declaração me atingiu como um soco físico. Eu não estou passando dificuldades, pai. Eu sou dono do meu prédio inteiro. Tenho 8 dígitos em investimentos. Eu faturo cerca de 9 milhões anualmente. Eu tenho estado bem, melhor do que bem. Marcos, você dirige um Toyota velho por quê? Porque eu não preciso provar nada para ninguém, ao contrário de certas pessoas. Rebeca, se você é tão rico, por que mora naquele apartamento minúsculo? É uma cobertura duplex. Sou dono do prédio todo. Moro em 200 metros quadrados porque não preciso de mais. As outras unidades são alugadas. Outro longo silêncio. Mãe, por que você não nos contou? Eu tentei. 6 anos atrás, quando consegui meu primeiro contrato grande, convidei todos vocês para jantar para comemorar. O pai passou a refeição inteira me dizendo para voltar para a faculdade porque bolhas de tecnologia sempre estouram. O Marcos me deu uma palestra sobre estabilidade financeira. A Rebeca perguntou se eu tinha considerado arranjar um emprego de verdade com benefícios. Então, parei de tentar contar. Apenas me certifiquei silenciosamente de que vocês estavam bem e deixei vocês pensarem o que quisessem sobre mim. Pai, somos seus pais. Estávamos tentando te guiar. Vocês estavam tentando me encaixar na ideia de sucesso de vocês. E quando eu não cabia, vocês me descartaram. Os dias seguintes foram um caos. Assisti de longe. Minha mãe ligou 14 vezes. Não atendi. Meu pai enviou um longo e-mail explicando que eles sempre me apoiaram à maneira deles e que eu estava tirando as coisas de contexto.
Marcos enviou mensagens de texto furiosas, me acusando de manipulação financeira e de jogar isso na cara deles. Rebeca tentou a rota da simpatia. Sei que você está magoado, mas isso é cruel. Eles são nossos pais. Respondi a exatamente uma mensagem, a de Rebeca. Cruel é passar 5 anos sendo a piada da família, enquanto literalmente mantenho todos à tona. Cruel é vê-lo se gabar do salário do Marcos em cada reunião enquanto estou pagando a casa deles. Cruel é. Cansamos de te sustentar quando o único suporte que existia fluía na direção oposta. Ela não respondeu. 2 semanas depois de eu cancelar as transferências, meu advogado ligou. Seu pai quer se encontrar. Ele está perguntando se você vai vê-lo. Ele está oferecendo pagar tudo de volta. Ele tem algum tipo de plano de pagamento elaborado. Isso me parou. Ele o quê? Ele veio ao meu escritório ontem com uma planilha. Ele quer pagar o valor total. Fechei meus olhos. Ele não pode pagar isso. Eu disse isso a ele. Ele disse que faria funcionar. Venderia os carros. Mudaria para uma casa menor. O que fosse preciso. Meu advogado fez uma pausa. Gabriel, acho que ele está falando sério. Diga a ele que não. Você não quer o dinheiro de volta. Eu nunca quis o dinheiro de volta. Não é sobre isso. Então, sobre o que é? Olhei pela janela do meu escritório para a cidade de São Paulo abaixo. É sobre eles me verem. Realmente me verem. Não quem eles querem que eu seja, ou quem eles têm vergonha que eu não sou. Apenas eu. Vou dizer a ele que você recusou o plano de pagamento. O que devo dizer sobre uma reunião? Diga a ele que vou pensar. 3 semanas após as transferências canceladas, Marcos apareceu no meu prédio na Vila Nova Conceição. O porteiro interfonou. Senhor Silva, seu irmão está aqui. Devo mandá-lo subir? Não, eu desço. Marcos estava andando de um lado para o outro no saguão, ainda com seu terno de trabalho. Parecia exausto. Belo prédio, disse ele quando me viu. Você realmente é dono disso? Das 6 unidades? Ele passou a mão pelo cabelo. Jesus, Gabriel, por que você não disse nada? Eu disse. Nenhum de vocês ouviu. Eu disse. Tipo, realmente disse. Mostrou para nós. Provou. Eu não deveria ter que provar meu valor para minha própria família. Continuei de pé. Não o convidei para sentar. O que você quer, Marcos? A mãe está um caco. O pai está tentando vender o carro dele. A Rebeca não para de chorar porque se sente culpada. Ele encontrou meus olhos. Você provou seu ponto. Podemos consertar isso agora. Que ponto você acha que eu provei? Que nós subestimamos você. Que estávamos errados. Tudo bem. Estávamos errados. Você é bem-sucedido. Entendemos. Agora, podemos superar isso? Eu ri, mas não havia humor nisso. Você acha que isso é sobre provar que sou bem-sucedido, não acha, Marcos? Eu paguei as contas deles por 5 anos. Nunca contei, nunca pedi crédito, nunca joguei na cara de ninguém. Fiz isso porque eles precisavam de ajuda e eu podia ajudar. Minha voz permaneceu nivelada. E o agradecimento que recebi foi ser informado de que cansaram de me sustentar em um grupo de WhatsApp enquanto todos vocês riam. Isso não é sobre sucesso. Isso é sobre respeito humano básico. Não sabíamos. Você não pediu. Isso é diferente. Fui em direção ao elevador. Diga à mãe e ao pai que pagarei o financiamento por mais 2 meses. Isso dá tempo para refinanciarem ou venderem. Depois disso, estão por conta própria. Verdadeiramente por conta própria. Gabriel espera. Eu não vou fazer isso, Marcos. Não hoje. Não com você. As portas do elevador se abriram. Você passou 6 anos fazendo piadas sobre minha carreira. Quer consertar as coisas? Comece olhando no espelho. Entrei no elevador e apertei o botão antes que ele pudesse responder. 6 semanas depois que tudo implodiu, recebi uma carta pelo correio. A caligrafia do meu pai no envelope. Quase joguei fora. Em vez disso, servi uma bebida e abri. Gabriel, não sei se você vai ler isso. Não te culpo se não ler. Sua mãe e eu nos reunimos com um consultor financeiro esta semana. Estamos nos mudando para uma casa menor, algo que podemos realmente pagar com nossa renda. Vendemos ambos os carros e compramos usados à vista. Estamos cortando despesas onde podemos. Deveríamos ter feito isso anos atrás. Estávamos vivendo além de nossas possibilidades e éramos orgulhosos demais para admitir. Orgulhosos demais para pedir ajuda.
E quando a ajuda veio de você, éramos cegos demais para sequer ver. Marcos me mostrou as mensagens de 6 anos atrás. Quando você tentou nos contar sobre seu primeiro grande contrato, li o que escrevi para você naquela noite. Bolhas de tecnologia sempre estouram. Arrume um emprego de verdade. Não me lembro de dizer essas coisas, mas acredito em você que disse: não estou pedindo perdão, não estou pedindo nada, só quero que saiba que eu te vejo agora. Vejo o que você construiu, vejo o que fez por nós, vejo quem você é, e sinto muito que tenha sido preciso perder tudo para abrir meus olhos. Te amo, filho. Tenho orgulho de você. Eu deveria ter dito isso mais vezes. Eu deveria ter dito isso alguma vez, pai. Li 3 vezes. Coloquei na mesa. Peguei de volta e li novamente. Então liguei para meu advogado. O plano de pagamento que meu pai propôs. Ele ainda está oferecendo? Sim. Ele tem ligado semanalmente para perguntar se você reconsiderou. Diga a ele não novamente. Diga que a dívida está perdoada. Toda ela. Gabriel, você tem certeza? Diga a ele que nunca foi um empréstimo. Era família cuidando de família. Diga a ele. Fiz uma pausa. Diga a ele que estou liberando os quase 2 milhões de reais com uma condição. Qual é? Que ele pare de tentar me pagar de volta e comece a construir a vida que ele pode realmente pagar. A vida honesta, sem mais manter as aparências. Vou avisá-lo. Depois que desliguei, fiquei sentado com a carta por um longo tempo. O perdão não era um interruptor. Eu não podia simplesmente acioná-lo e fazer tudo ficar bem. A mágoa ainda estava lá. 6 anos de descaso, zombaria, sendo tratado como a vergonha da família. Mas eu podia escolher não deixar essa mágoa definir o resto do nosso relacionamento. Eu podia escolher ser a pessoa que ajudou sem manter um placar, mesmo especialmente quando não foi reconhecido. Porque era quem eu sempre tinha sido por baixo de tudo. 2 meses depois, concordei em tomar um café com minha mãe. Nos encontramos em uma padaria tranquila na Vila Mariana, a meio caminho entre nossas casas. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais velha. Seu pai e eu fechamos a compra da casa nova ontem, disse ela. 3 quartos, térrea, prestação acessível, é aconchegante, mais simples. Que bom! Marcos e Rebeca nos ajudaram na mudança. Nos livramos de tanta coisa, coisas que mantínhamos apenas para, eu não sei, preencher espaço. Ela mexeu o café, para parecermos bem-sucedidos. Não respondi. Gabriel, preciso te dizer uma coisa. Ela encontrou meus olhos. Quando você tinha 16 anos, montou aquele computador com peças que economizou para comprar. Você estava tão orgulhoso. E lembro do seu pai dizendo que não entendia por que você gastaria dinheiro naquilo quando poderia simplesmente ter comprado um pronto na loja. Lembro que você tentou explicar que aprendeu muito montando, que era melhor do que qualquer coisa que pudesse comprar, que queria entender como as coisas funcionavam, não apenas usá-las. A voz dela falhou, e nós não ouvimos. Não vimos que você já estava se tornando quem é agora. Só vimos um garoto gastando dinheiro, Gabriel. Fizemos isso de novo e de novo. Cada vez que você tentava nos mostrar quem era, dizíamos para ser outra pessoa, alguém que pudéssemos entender, alguém que se encaixasse na nossa ideia de sucesso. Lágrimas rolaram por suas bochechas, e você se tornou bem-sucedido de qualquer maneira. Se tornou generoso. Se tornou bom apesar de nós, não por causa de nós. Entreguei a ela um guardanapo. Não sei como consertar 6 anos de cegueira, disse ela. Não sei se você sequer quer que eu tente, mas estou pedindo, não para as coisas voltarem a ser como eram, porque como eram estava quebrado. Estou pedindo se podemos construir algo novo, algo honesto. Pensei na carta do meu pai, em Marcos aparecendo no meu prédio, na mensagem de texto de desculpas de Rebeca, que lentamente mudou de defensiva para genuinamente arrependida. Eu não preciso que você conserte 6 anos, disse calmamente. Preciso que você me veja nos próximos 6, e nos 6 depois disso. Preciso que pare de medir minha vida contra a do Marcos, ou da Rebeca, ou de qualquer outra pessoa. Preciso que confie que sei o que estou fazendo, mesmo quando não parece com o que você esperava. Podemos fazer isso. Eu posso fazer isso. Você pode? Quero tentar. Ela estendeu a mão sobre a mesa, parou pouco antes de pegar a minha. Você vai me deixar tentar? Olhei para ela.
Realmente olhei para ela. Vi o arrependimento. Vi o luto pelo que ela quase perdeu. Vi a mãe que uma vez me ajudou com projetos de feira de ciências antes que a decepção se instalasse. Sim, eu disse finalmente. Vou deixar você tentar. O grupo da família ficou quieto por 3 meses. Ninguém o usava. Muitas lembranças ruins. Então, um dia, um novo chat apareceu. Recomeço, com apenas 4 membros. Mãe, pai, Marcos, Rebeca e eu. Pai, Gabriel. Vi uma matéria sobre contratos de segurança cibernética corporativa. Me fez pensar em você, mandando o link caso seja interessante. Anexado estava um artigo do Valor Econômico sobre o setor exato em que eu trabalhava. Encarei meu telefone. Meu pai nunca, em 6 anos, havia me enviado nada relacionado ao meu trabalho real. Obrigado, pai. Na verdade, sou citado nesta matéria. Parágrafo 3. Pai, é mesmo? Vou ler tudo agora. Isso é incrível, filho. Mãe, nosso filho no Valor Econômico, mandando para todos que conhecemos. Marcos, isso é realmente muito legal. Parabéns. Rebeca, tirei print e postei no Instagram. Espero que tudo bem. Quero que as pessoas saibam que meu irmão é brilhante. Sorri apesar de mim mesmo. Tudo bem. Não era tudo. Não eram 6 anos de dor apagados, mas era um começo. 1 ano depois de eu cancelar aquelas transferências, passamos o Natal na casa nova dos meus pais. Era menor que a antiga em Alphaville. Os móveis eram uma mistura de estilos. A louça não combinava toda, mas meu pai cortou o peru sem discursos sobre as conquistas de Marcos. Minha mãe não comparou as escolhas de vida de ninguém. Rebeca fez perguntas genuínas sobre meus projetos atuais. Marcos realmente ouviu as respostas. Depois do jantar, meu pai me puxou de lado. Tenho frequentado um workshop de responsabilidade financeira, disse ele. Aprendendo a orçar corretamente, viver dentro das possibilidades, todas as coisas que eu deveria ter aprendido décadas atrás. Isso é bom, pai. Queria te mostrar uma coisa. Ele pegou o telefone e me mostrou um aplicativo de controle financeiro. Veja, tudo rastreado. Renda, despesas, economias. Estou 3 meses adiantado em todas as minhas contas agora, usando meu próprio dinheiro. O orgulho na voz dele fez meu peito apertar. Fico muito feliz, disse honestamente. Sei que não posso pagar o dinheiro que você nos deu, mas posso pagar a lição que você me ensinou. Ele encontrou meus olhos. Que o verdadeiro sucesso não é sobre parecer bem-sucedido, é sobre ser honesto, ser estável, ser o tipo de pessoa que ajuda os outros sem precisar de crédito. Você me ensinou essa lição primeiro, disse calmamente. Antes das coisas ficarem complicadas. Você costumava ajudar os vizinhos a consertar os carros de graça. Lembra? Ele piscou, surpreso. Eu tinha esquecido disso. Eu não tinha. É quem eu achava que os pais deveriam ser. É quem eu tentei ser. Ficamos ali na cozinha modesta dele, na casa que ele podia realmente pagar. E pela primeira vez em 6 anos, senti que ele realmente me via. Tenho orgulho de você, Gabriel. Do trabalho que faz, da pessoa que é. Eu deveria dizer isso mais vezes. Sim, eu disse. Deveria. Tenho orgulho de você, filho. Obrigado, pai. Não era tudo, mas era o suficiente. 2 anos após o grupo de bate-papo que mudou tudo, consegui meu maior contrato até hoje. Uma reformulação de segurança cibernética de R, 1 bilhão para um órgão federal em Brasília. O contrato era registro público. Saiu no noticiário não apenas notícias de tecnologia, mas no Jornal Nacional. Meu telefone tocou às 7 da manhã, no dia seguinte ao anúncio. Gabriel, sua mãe e eu acabamos de ver na Globo. Você realmente acabou de assinar um contrato bilionário. É um contrato de 3 anos, mas sim. Silêncio do outro lado. Então, meu Deus. Isso é, eu nem tenho palavras. É um bom contrato, Gabriel. A voz dele estava embargada. Eu sinto muito. Pelo quê? Por cada vez que te disse para arranjar um emprego de verdade. Por cada vez que insinuei que você não era bem-sucedido. Por cada vez que fiz você sentir que precisava se provar. Ele fez uma pausa. Você estava dando voltas em torno de todos nós, e éramos estúpidos demais para ver. Não era sobre dar voltas em ninguém. Eu sei. É isso que torna tudo pior. Você não estava tentando nos humilhar. Você estava apenas sendo você mesmo, fazendo seu trabalho e cuidando da sua família.
e nós te punimos por isso. Olhei pela janela do meu escritório para o sol da manhã nascendo sobre São Paulo. Estamos bem, pai. Sério? Estamos? Sim, estamos. E eu falava sério. Alguns finais não são perfeitos. Algumas feridas familiares não cicatrizam totalmente. Mas alguns relacionamentos são reconstruídos, não no que eram, mas em algo diferente. Algo honesto. Meus pais nunca conheceram a versão de mim que precisava da aprovação deles. Essa versão deixou de existir no dia em que cancelei aquelas transferências. Mas eles conhecem a versão de mim que existe agora. Aquele que é bem-sucedido em seus próprios termos. Aquele que ajuda sem precisar de crédito, mas também não aceita ser desprezado. Aquele que aprendeu que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas, mesmo quando essas pessoas são família. Especialmente quando essas pessoas são família. Marcos e eu almoçamos uma vez por mês agora. Não falamos muito sobre o passado. Falamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre coisas que importam. Rebeca me liga para conselhos reais de tecnologia. Ela está abrindo um e-commerce próprio. Menor que meus empreendimentos, mas honesto. Dela. Mãe e pai ainda estão em sua casa modesta, ainda orçando cuidadosamente, ainda aprendendo a viver a vida honesta que deveriam ter construído décadas atrás. E eu? Ainda estou na minha cobertura, ainda dirigindo meu Corolla, ainda construindo empresas e fechando contratos e ajudando pessoas que precisam. Mas agora minha família sabe quem eu sou. Se você também acredita que o sucesso real não precisa de plateia, deixe um gostei e compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso hoje.